Agora que o dia termina, eu me coloco em silêncio diante de Ti, Senhor. Minha mente pode estar cansada e meu corpo pesado, mas minha alma deseja descanso em Tua presença. Se algo hoje me feriu, eu coloco diante de Ti. Se errei, peço misericórdia. Se guardei mágoas, escolho liberar perdão. Leva embora toda a ansiedade que tenta roubar meu sono. Acalma meus pensamentos e desacelera meu coração. Enquanto eu durmo, cuida da minha casa, da minha família e de tudo que eu não consigo controlar. Eu confio meu descanso em Tuas mãos. Amém.